Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, nas últimas aulas, né, do início do terceiro bimestre e também antes, nós estudamos sobre os tempos verbais Simple Past, Past Continuous e Past Perfect, né, que foi da nossa última aula. E aí, né, por todos esses tempos verbais falarem sobre passado, né, acaba confundindo a nossa cabeça, acaba bugando aí, e a gente não sabe se aquela frase tá no Simple Past, Past Continuous ou Past Perfect, pelo fato deles todos expressarem passado, né? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês como distinguir, tá certo? Como diferenciar cada verbo. Cada tempo verbal. Para não confundir mais, tá certo? É questão de memorização mesmo. É questão de prestar atenção na frase, né? De entender o contexto. E aí a gente vai saber qual tempo verbal utilizar ali ou está sendo utilizado. E aí, em seguida, nós temos uma atividade que eu vou deixar o PDF aqui para vocês, sobre a análise de algumas frases, tá certo? Para treinar o uso desses tempos verbais, para a gente não confundir mais, tá certo? E aprender de vez. Então, como já falei para vocês, né, nós vamos ver a diferença entre esses três tempos verbais, distingui-los para que não cometamos o erro de confundi-los. E aí, começando aqui pela definição, né? O que é que significa cada um deles, só para relembrar. Então, o Simple Past, né? Nós usamos para falar sobre eventos ocorridos em um tempo determinado no passado e tem uma grande utilidade, principalmente na narração de eventos em ordem cronológica. Ou seja, o Simple Past é usado para falar sobre eventos ocorridos e terminados, tá certo? Aquela ação começou, concluiu, acabou e pronto. Não tem nenhuma relação a mais. O Past Continuous, né, como o próprio nome já diz, contínuo, expressa atividades que estavam em andamento no passado. Ou seja, é passado, mas estava acontecendo, tá certo? E o Past Perfect, por fim, é usado para falar sobre acontecimentos que são anteriores a um evento expresso pelo passado simples. Ou seja, ele é uma mistura, né, de passado com passado. E aí, como eu falei para vocês na aula anterior, é um passado do passado. É uma ação que foi feita antes de outra ação que eu também já concluí, tá certo? E aí, né, a estrutura. É importante isso aqui. Nós, para identificarmos qual é o tempo verbal, nós precisamos analisar a estrutura da frase, a estrutura o contexto, tá certo? Se é uma fala, se é uma frase escrita, enfim. Nós sabemos que a estrutura do Simple Past, né, é preciso reconhecer os verbos, né, se são regulares ou irregulares. E aí a regra geral do Simple Past é feita com o uso do auxiliar did, tá certo? Então, as frases com o Simple Past geralmente acompanham o auxiliar did nas formas negativa e interrogativa. E se for uma frase afirmativa, nós acrescentamos essas partículas aqui, que são ed, ied ou de. Então, para identificar se é o Simple Past, né, eu só preciso ver se a frase é negativa, interrogativa, né? Se ela for, ela vai estar acompanhada de did. E se ela é afirmativa, ela vai ter o acréscimo dessas partículas aqui. Já no Past Continuous, a estrutura da frase ela se dá usando as formas do verbo to be no passado, que é was e were, tá certo? Então, o Past Continuous, uma das suas características é que nas suas frases ele acompanha essas duas partículas, was e were. E aí esse tipo verbal é formado pelo sujeito mais o Simple Past do verbo to be, né, was ou were, mais o gerúndio. Então, outra característica é que o Past Continuous, além de ter o verbo no passado, também tem o gerúndio, tá certo? Que é o ing ao final do verbo. E o Past Perfect, o passado perfeito, é um tempo verbal composto
tendo como auxiliar o verbo had. Então, se tem aí o auxiliar had, né, na frase, então eu já posso identificar que é o past perfect. E aí, né, após o verbo had, vem o verbo principal. E para verbos regulares, a forma do particípio é a mesma do passado. E aí nós temos aqui 3 exemplos, ó. I played basketball yesterday. Eu joguei basquete ontem. Então, o que é que me faz saber que isso é passado? Além do contexto, né? Que eu joguei basquete ontem, então eu joguei e terminei de jogar, certo? Aí foi concluído, não tem nenhuma relação com o presente. Posso observar aqui, ó, no verbo a partícula é de. Então, eu sei que isso aqui é final. Segundo, que é final não, gente. Eu sei que isso aqui é passado, simple past. Outro exemplo. I was traveling alone yesterday. Eu não estava viajando sozinho ontem. Past continuous por quê? Por causa dessa partícula aqui. Como nós vimos anteriormente, né? A estrutura se dá pelo sujeito mais o verbo to be no passado. Então, aqui, o verbo to be no passado, eu já posso identificar que é past continuous. E aqui no último exemplo, when I got home, my sister had left. Quando eu cheguei em casa, minha irmã tinha saído. Se vocês observarem, também, né, posso identificar que é past perfect pelo verbo had aqui. E também porque quando eu cheguei em casa, é uma ação. Minha irmã tinha saído é outra ação, certo? Então, uma ação antecede a outra, como eu disse, um passado do passado, certo? Então, essas são as características simples que nós podemos usar para identificar esses tempos verbais, tá certo?